Fala, meus amigos, fala de Ronaldo, fenômeno repercute na Europa. Iremos trazer esse vídeo aqui recheado de informações. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like. Vamos começar esse vídeo trazendo um react do canal Fogão do Meu Coração, a Casa do Botafogo. Vamos acompanhar esse react e trazer mais informações. Muito boa noite, meus amigos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração, primeiro vídeo de 2026, que seja um ano aí abençoado, né, cara, pra gente, um ano de muitas realizações, um ano que o Botafogo consiga, né, também melhorar, evoluir, quem sabe aí brigar por títulos, porque a situação no momento não é tão boa, cara. O Botafogo ainda luta contra o transfer ban, inclusive nessa primeira semana de janeiro aí, nos primeiros 10 dias de janeiro, é esperado que o Botafogo consiga reverter essa questão, tanto é que o clube já está no mercado, investindo ainda em nomes que ele acha essencial para o seu elenco. Eu vou falar sobre um desses nomes hoje, tá? Mas já está sofrendo assédio do mercado também, né? Já sinalizou, teve uma sinalização negativa para o mercado e isso faz com que clubes queiram jogadores do Botafogo. Vamos falar sobre a situação, cara. E além disso, pode estar um jogador aí voltando de empréstimo. Pois é, vem comigo, essa aqui é a noite gloriosa, a primeira de 2026. Vambora! Bom, já vai chegando junto, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, atualizando, ativando esse sininho que é muito importante a sua participação aqui com a gente, tá? E vamos começar falando sobre um jogador aqui que você conhece. É o Patrick de Paula. Pois é, o Estoril negocia aí a devolução do volante, né? Volante passados aqui em alguns clubes brasileiros como Palmeiras, Botafogo, Criciúma, né? Ele tá negociando a devolução do volante ao Botafogo. Pois é, o volante, tá? É alvo de alguns clubes brasileiros. Então o Botafogo pode ser que consiga negociá-lo aí com algum clube brasileiro, tá? Patrick de Paula tem atraído o interesse de alguns times brasileiros e aqui, segundo seu empresário, ele pode estar voltando para o Glorioso, né? O volante entrou em seu último ano de contrato com o Botafogo e não deve ser aproveitado por Martim Anselmi, tá bom? Com a camisa do Estoril, o PK foi muito aproveitado, tá? Pelo técnico Ian Castro, o jogador soma apenas 407 minutos em campo em Portugal, com gol marcado em 9 partidas até aqui, tá? Eu falei seu empresário, mas na verdade a informação foi da Record, tá, cara? Foi da Record. Então tá aí o Patrick de Paula podendo voltar ao Botafogo, cara. Deixa aí nos comentários o que você acha disso, né? O Martim Anselmi já não quer, né? Já não... Pelo noticiado aqui, o Martim Anselmi não conta com o volante. E aí, o que você acha? Deixa aí suas opiniões no comentário, tá bom? Bom, o Botafogo precisa de volante, né? Mas o PK realmente não rendeu o que era esperado aqui no Glorioso, apesar de marcar alguns gols importantes e tal, mas realmente era abaixo do que a gente precisava. Bom, Christian Medina. Pois é, o Botafogo intensifica as conversas pelo Christian Medina, tá? E mantém o Wallace Davi do Fluminense na mira. Pois é, mesmo sofrendo aí um transfer ban, né? Mesmo o Botafogo tendo que resolver essa questão absurda, cara, que me indignou muito, né, nos primeiros dias de janeiro, aí o Botafogo vai ter que correr atrás disso, mas confiante de que vai dar tudo certo, o Botafogo mantém conversas aí com alguns atletas. E o Christian Medina parece que é o plano A aí para substituir o Marlon Freitas, tá? É o grande alvo do Botafogo no meio-campo para 2026. De acordo com o site GE, tá? Nesta quinta-feira, o Clube Alvinegro intensificou as conversas pelo volante. Empresários do jogador ofereceram ao Botafogo visando mais valorização esportiva e financeira. O Glorioso mantém as negociações e busca convencer o staff de que tem um projeto esportivo sólido. A sinalização para o mercado não foi boa, né? Agora vai ter que se virar para mostrar o projeto, né? Enfim, além disso, o Botafogo mantém o Wallace Davi do Fluminense, né, cara? O jogador aí de apenas 18 anos também na mira. Ele é volante e poderia ser envolvido. Ele é volante e o Botafogo tem interesse aí nesse jogador, tá bom? O Botafogo sofreu transfer ban, então ele tá por enquanto parado, né? Ele não pode fazer muita coisa, mas ele continua se movimentando no mercado. O clube tem um elenco legal, mas precisa de alguns jogadores. Tanto os jogadores que chegaram, o Riquelme pra zaga, o Villalba pra ponta, ainda não puderam ser inscritos, né? Então o Botafogo tem um problemão ainda, que nem os jogadores que já chegaram podem ser inscritos. E o Marlon Freitas saiu, então temos uma defasagem absurda no volante, né? A volância do Botafogo conta apenas com Alan, Newton e também com o Danilo, tá? Então, assim, são só 3 volantes, então teria que subir alguém da base. Então, é importante o Botafogo contratar pelo menos mais um volante, é importante o Botafogo contratar mais zagueiro, talvez algum lateral, já que o Cuiabano deve sair realmente, né? Ponta, eu nunca acho demais, então, assim, o Botafogo precisa ainda reforçar o seu elenco, né? Então, assim,
pelo menos o básico, né? Porque eu iria até além. Traria atacante, traria goleiro, mas, né, pelo menos o básico tem que ser reforçado. Então o Botafogo continua aí nessa saga, mesmo sofrendo o transfer ban. Você acredita que o Botafogo vai resolver essa situação? Quero saber sua opinião, deixe aí nos comentários, tá? E o Botafogo continua sofrendo assédio de alguns clubes por uns atletas que estão aqui. Um deles é o David Ricardo, né? O Torino deve apresentar uma nova proposta ao Botafogo, né? O clube italiano apresentou uma proposta e o Botafogo negou, tá? Mas ele segue interessado no zagueiro para a sequência de temporada de 2025 e 26, né? Eles estão no meio da temporada lá. Deve enviar uma nova proposta ao Botafogo nos primeiros dias de janeiro. A primeira proposta de empréstimo com opção de compra não agradou a diretoria alvinegra e foi rejeitada. Pois é, o Botafogo não tá aceitando tudo, pelo menos, já tá rejeitando e eu acho que tem que rejeitar mesmo. O David Ricardo é um zagueiro de 23 anos e é um cara essencial pro Botafogo, tá? Essencial pro Botafogo nessa temporada, ainda mais com a escassez aí de jogadores que o Botafogo tá podendo sofrer, né? Se não resolver esse transfer ban, tá muito aí complicado. Então, o David Ricardo virou peça fundamental, tá? O Botafogo negou a primeira proposta, como eu falei, né? Mas não descarta negociar o zagueiro caso haja uma oferta considerada lucrativa, né? O Botafogo também é complicado. O David Ricardo foi adquirido pelo Glorioso por 11 milhões à época, junto ao Ceará, que ainda detém 20% dos direitos econômicos do jogador, que tem apenas 23 anos. Então é isso, gente. É isso. O Botafogo segue no mercado, segue esperançoso que vai resolver a questão do transfer ban agora rápido, nesses primeiros 10 dias de janeiro, mas segue também com a sua imagem um pouco manchada, né? Depois que sofre o transfer ban, a imagem fica manchada, o pessoal quer tirar alguns jogadores do Botafogo, o Botafogo tá com uma dificuldade, né, devido a isso tudo, de melhorar o elenco. A gente precisava de algumas peças, principalmente para volante, para zagueiro, para lateral, e tá difícil, entendeu? Pô, os que vieram não podem ser inscritos, então a situação ainda é bem nebulosa, tá? É bem nebulosa e ainda correndo o risco de vender algum jogador, como o David Ricardo, receber alguma oferta que o clube não consiga não aceitar, né? E vai ficar complicado. Então o Botafogo tem um elenco, eu acho que tem uma base, mas precisa de alguns reforços, principalmente para essas posições que eu citei, né? É claro que a gente queria mais, a gente queria um atacante melhor, o Arthur Cabral, na minha opinião, não tá entregando, o Neto é uma incógnita no gol, quando entrou não foi bem, então a gente precisava de mais opções. Porém, né, se não dá, tudo bem, vamos torcer para eles melhorarem aí nesse ano de 2026, mas pelo menos zagueiro, volante, lateral, um ponta mais habilidoso, não sei se o Vilauba é esse nome, precisaria trazer. E a gente fica refém dessa situação de transfer ban, etc. Então, quero saber de vocês. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre as notícias daqui, o que você acha que vai ser o futuro do Botafogo. E é claro, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Valeu? Eu vou ficando por aqui e tenha um feliz 2026. Tá? Muito obrigado por acompanhar a gente e até a próxima. Que seja um ano. É isso aí, meus amigos. Vamos trazer mais informações agora sobre o Glorioso. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe esse like. Ronaldo Fenômeno deu uma declaração sobre o Botafogo e sobre a sua SAF. Ronaldo Fenômeno, que recentemente era dono de uma SAF, né, é dono do Sevilha da Espanha, era dono do Cruzeiro, vendeu aí para o presidente Pedrinho. E conhece muito esse mundo de SAF, de uma declaração sobre a SAF do Glorioso, é isso mesmo. E nós iremos trazer nesse vídeo. É importante que você se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Outras informações, o Botafogo já começa a definir o seu plano para a temporada, e segundo informações do site botafogo.net, Martim Anselmo conversa sobre planejamento no Botafogo e define 3 prioridades para reforços. É isso mesmo. O novo treinador já trabalha em relação a isso. Segundo informações do Botafogo.net, novo técnico do Botafogo, Martim Anselmo, já trabalha nos bastidores e tem conversa sobre o planejamento, segundo o site GE. Segundo o site GE, ele definiu 3 posições prioritárias. Para Anselmo, o Botafogo precisa de um zagueiro destro, um volante para o lugar de Marlon Freitas e um ala esquerdo com força, velocidade e ofensividade como o Cuiabano, que tem estilo decisivo, mas voltou para o Nottingham Forest. Botafogo está punido pela FIFA por conta do transfer ban, por não pagar a contratação de Thiago Almada, mas confia em resolver a questão junto ao Atlanta City, perdão, junto ao Atlanta United, no início de 2026, antes da abertura da janela de transferência. Ronaldo Fenômeno falou que tem observado o Botafogo na questão SAF, e ele disse que o trabalho da SAF do Botafogo tem dado resultados, mas é algo que tem que ser completamente aí monitorado constantemente, porque o Botafogo tem diversos donos. Ele falou que isso complica mais em questão aí de ser um dono só. Ele disse que era dono da SAF do Cruzeiro, mas
que a SAF, quando tem vários donos, vários sócios, é mais complicado e o fluxo de caixa tem que ser monitorado constantemente. Em uma entrevista na Europa sobre as SAFs do Brasil, Ronaldo Fenômeno elogiou a SAF do Botafogo, mas pediu cautela nas contas do clube. Deixa aí, torcedor, seu comentário, se inscreva no nosso canal e deixe o like. Não podemos trazer a fala do Ronaldo Fenômeno por conta dos direitos autorais, mas deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo relacionado ao Glorioso.